Bom dia a todos que se ligam na nossa programação. Nós somos a equipe 4. O meu nome é Matheus e a gente veio comentar um pouquinho mais sobre um assunto que infelizmente é pouco comentado, mas é muito importante por se tratar da maior bacia hidrográfica do mundo, que felizmente está localizada no nosso Brasil, então devemos dar um ressalto nisso. Começo falando um pouquinho mais sobre a sua localização e principalmente os principais rios que desagam nessa grandiosa bacia hidrográfica, como vai ser mostrado nas imagens a seguir. As imagens mostram que essa bacia tem uma extensão de 7 milhões de quilômetros quadrados e ela envolve países do Brasil, Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Agora já em parte do Brasil, né, ele abrange os estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Pará e Amapá. Depois a gente conhecer a localização dessa bacia, né, eu vou começar comentando um pouquinho mais sobre os seus principais rios, né. Começar falando sobre o Rio Solimões, que ele está localizado no oeste do estado do Amazonas. Ele ocupa uma área de 57.900 quilômetros quadrados e o rio tem sua nascente no Peru, possuindo uma extensão navegável de 1.620 quilômetros. E juntamente eu já vou trazer o Rio Negro, onde ele nasce na Colômbia, banha parte da Venezuela e as suas águas são mais escuras, né, devido à decomposição de matéria orgânica. O Rio Negro, como conhecemos, é um rio exclusivamente brasileiro e tem sua nascente na região noroeste do Brasil. Entretanto, o rio que dá origem, né, a esse Rio Negro é o Guainia, que nasce na Colômbia. Como mostra a imagem, a gente pode perceber bem essa divisão de cor, né, desses dois rios, por isso que eu acabei juntando os dois. Como podemos perceber na imagem, né, o Rio Negro é esse rio mais escuro, já o Solimões é o mais marronzinho, e eles não se misturam devido à sua velocidade, à sua temperatura, também à sua acidez. Agora comentando um pouquinho mais sobre um principal rio também chamado Rio Branco, ele é formado pela junção dos dois rios, Tacutu e Uraricoera, a cerca de 30 quilômetros ao norte de Boa Vista, capital de Roraima. A bacia hidrográfica do Rio Branco é a principal da região e é uma subbacia do Rio Negro. Passando agora para o Rio Purus, ele é um curso de água da Amazônia, percorre o território do Peru e dos estados brasileiros do Acre e do Amazonas. É um rio muito sinuoso, com águas brancas e exuberante beleza natural. É o último grande afluente da margem direita do próprio Rio Solimões. Para finalizar aí a nossa primeira parte, eu termino comentando sobre o rio Juruá. É um rio que nasce no Peru e banha os estados do Acre e Amazonas. Ele nasce no Peru e deságua no rio Solimões, em percurso de aproximadamente ali 3.000 quilômetros. Ainda tem muito mais sobre essa bacia hidrográfica que é tão importante para o Brasil. E por isso que eu passo a voz agora para a Yasmin. Bom dia, Yasmin. Tudo na paz aí? Muito obrigada, repórter Raime. Bom, agora nos seguimos com a seguinte reportagem da Bacia Hidrográfica Amazônica. Olá, bom dia a todos. Eu sou a repórter Yasmin e hoje eu vou falar um pouco e explicar sobre o turismo e a cultura da Bacia Hidrográfica Amazônica. A cultura da região da Bacia Amazônica é rica e diversificada, influenciada principalmente por povos indígenas, colonizadores e comunidades ribeirinhas. Os povos indígenas são guardiões de uma vasta sabedoria sobre a flora e a fauna, e suas práticas culturais incluem danças, festivais, rituais e uma forte conexão com a natureza. As comunidades ribeirinhas também têm uma cultura própria, baseada na vida ao longo dos rios, na pesca, no artesanato e na agricultura da subsistência. A diversidade cultural da região é expressa em festivais locais, como o Festival de Parintins, e na gastronomia, que inclui pratos típicos como o tacacá e o piracuru. Bom, o turismo na Amazônia é baseado no ecoturismo e no turismo de aventura, atraindo visitantes interessados na biodiversidade e nos ecossistemas únicos da região. Os passeios de barco pelos rios e pela floresta amazônica são muito populares, proporcionando uma visão dos habitats locais e da vida selvagem. O Parque Nacional de Anavilhanas e o Parque Nacional do Jaú estão entre os destinos mais conhecidos, permitindo atividades como trilhas e observação de animais.
Outro destino turístico famoso é o Encontro das Águas em Manaus, onde os rios Negros e Solimões se encontram sem se misturar, criando uma paisagem impressionante. Como já disse, o destaque é a observação de animais raros, como o boto cor-de-rosa e o jacaré-açu, que atraem biólogos e turistas de todo o mundo. Bom, agora siga para o nosso repórter Murilo. Olá, bom dia, repórter Murilo. Continue dando continuidade à nossa reportagem. Muito obrigada. Obrigado, repórter Yasmin. Bom dia a todos. Sou o repórter Murilo e vou estar seguindo com a reportagem sobre as hidrelétricas das regiões amazônicas, como vemos nas imagens a seguir. As principais hidrelétricas da Amazônia são Belo Monte, com uma potência instalada de 11.233 megawatts, é uma das obras mais conhecidas e controversas da região. Tucuruí, inaugurada em 1984, possui uma potência instalada de 8.535 megawatts. Giral possui uma potência instalada de 3.750 megawatts. Santo Antônio possui uma potência instalada de 3.568 megawatts. A construção de hidrelétricas na Amazônia pode gerar impactos para a biodiversidade da região, como o efeito estufa e a perda de funções essenciais dos rios para o equilíbrio do ambiente. Bom dia, repórter Murilo. Muito obrigado. Meu nome é repórter Vitor e agora irei falar sobre as questões ambientais da Bacia Hidrográfica Amazônica. A Bacia Hidrográfica Amazônica, a maior do mundo, enfrenta diversas questões ambientais, devido a fatores como o desmatamento, a mineração ilegal, a construção de hidrelétricas e a expansão agropecuária. O desmatamento em larga escala para a exploração de madeira e a criação de pastagens afeta diretamente a biodiversidade e os ciclos de chuvas, comprometendo a manutenção dos ecossistemas locais. A mineração, especialmente de ouro, contamina os rios com mercúrio e outros metais pesados, prejudicando a saúde da população ribeirinha e indígena que depende da água para o consumo e pesca. A construção de hidrelétricas altera o fluxo natural dos rios, levando à fragmentação de habitats aquáticos e à perda de espécies endêmicas. Além disso, o aquecimento global contribui para a redução dos níveis de água e para o aumento das temperaturas, impactando diretamente a fauna e a flora da região. A degradação ambiental da Amazônia afeta não só o equilíbrio ecológico local, mas também tem consequências globais, dando a sua importância para a regulação do clima e a absorção de dióxido de carbono. Muito obrigada, repórter Vitor. Agora vamos dar continuidade ao assunto. Eu começo falando que a Bacia Hidrográfica Amazônica é a maior do mundo, cobrindo cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados em 9 países sul-americanos. O rio Amazonas, que é o seu principal rio, é o mais volumoso do planeta. Agora, falando um pouco das principais características, a biodiversidade abriga cerca de 10% da biodiversidade global, com milhares de espécies de plantas e animais. O clima é predominantemente equatorial, com altas temperaturas e muita umidade. A vegetação, floresta tropical úmida, rica em flora e fauna. As comunidades locais habitadas por diversas comunidades indígenas e ribeirinhas. Agora eu vou falar um pouco das curiosidades. Primeira, a Amazonas tem mais água do que os 8 maiores rios do mundo, como eu já havia falado. Segundo, durante a estação das chuvas, as águas podem se expandir até 30 km para além das margens. Terceira curiosidade, enfrenta desafios como o desmatamento devido à agricultura e exploração madeireira. Quarta curiosidade, reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial em várias áreas. Obrigada, Luísa. Agora falaremos das hidrovias. A hidrovia dos Solimões Amazonas é uma hidrovia supranacional que tem como principal tronco o rio Amazonas. Atende o Brasil, a Colômbia, o Peru, o Equador e a Bolívia. É a principal hidrovia e, de fato, a principal via de transportes da região norte brasileira. Ela se sustenta principalmente pela navegação no rio Amazonas, mas é navegável em praticamente todos os seus afluentes devido à boa profundidade da calha dos rios e ainda a existência de corredeiras na planície amazônica. Nessa hidrovia é transportado, além de passageiros, praticamente todo o transporte de cargas que são direcionados aos grandes centros regionais, Belém e Manaus. Em quase toda a sua totalidade, o transporte de passageiros da planície amazônica é feita por essa hidrovia.
Os portos mais importantes da hidrovia ficam nas cidades Iquitos, no Peru, Letícia, na Colômbia, e em Manaus, Santarém e Macapá, no Brasil. A hidrovia corta a Amazônia brasileira no sentido oeste-leste, possuindo em sua foz a maior ilha fluvio-marítima do mundo, a Ilha de Marajó. As águas da hidrovia são em geral barrentas e frias, alcançando a profundidade de 100 metros em determinados trechos, sendo a maioria dos rios de planície navegável em toda a sua extensão. O tronco do rio Madeira, considerado como hidrovia do Madeira, é parte da hidrovia dos Solimões Amazonas, pois o Madeira é um rio integrante da bacia do rio Amazonas. No entanto, para fins estatísticos e de planejamento, a ANTAC e o DNT consideram o Madeira e seus afluentes uma hidrovia. Ela é essencial para o escoamento da produção agropecuária de Rondônia e especialmente do Mato Grosso, o maior produtor de grãos do Brasil. Com 1.806 quilômetros de extensão navegável, é a segunda hidrovia mais importante da bacia amazônica, depois do rio Amazonas. Sua largura varia de 440 metros a 10 quilômetros, com uma declividade suave e sem obstáculos para a navegação. Durante todo o ano, a hidrovia permite o tráfego de barcos de até 18 mil toneladas, transportando produtos como soja, cacau, café, milho, arroz, feijão e mandioca. O rio Guaporé também é um rio que possui um grande potencial para ser uma hidrovia, mas não foi explorado adequadamente. Agora fiquem com a Luísa. Muito obrigada, repórter Ana. Agora, continuando, concluímos que a Bacia Hidrográfica Amazônica é um ecossistema vital, que não apenas sustenta uma vasta biodiversidade, mas também desempenha um papel crucial na regulação climática global. Conhecer suas características e curiosidades nos ajuda a valorizar ainda mais essa região única e a compreender a importância da conservação ambiental. Muito obrigada pela atenção.